No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem comprometida a casar-se com um homem chamado José, da descendência de Davi. O nome dela era Maria. O anjo veio onde ele estava e disse: alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. Mas ao ouvir essas palavras, ela ficou muito perturbada e começou a pensar que saudação seria essa. Então o anjo lhe disse: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Ficarás grávida e darás à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus. Ele será grande e se chamará Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó, e seu reino não terá fim. Então Maria perguntou ao anjo: como isso poderá acontecer, se não conheço na intimidade homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que nascerá será santo e será chamado Filho de Deus. Palavra do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, por que para os discípulos de Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus? Será que somos prepotentes e arrogantes? Reivindicamos um exclusivismo a ponto de afirmar que somente Jesus Cristo e a sua palavra e a sua doutrina é a verdade absoluta? Será que nós somos radicais, intolerantes? Ou, pelo ensino das Escrituras Sagradas, de fato ele é assim e não pode ser diferente? A passagem que acabamos de ler deixa claro: porque só há um mediador entre Deus e os homens, ninguém chegará a Deus, a não ser pela mediação única de Jesus Cristo. Por quê? A passagem de hoje nos ajudará a compreender. A passagem de hoje também nos ajuda a compreender os meios que Deus usa para cumprir seus planos eternos. Deus escolhe, então, os vasos de barro para que eles possam ser os depósitos dos seus tesouros. Por exemplo, quando lemos: irmãos, observai o vosso chamado. Não foram chamados muitos sábios, muitos intelectuais, muitos filósofos, segundo os critérios humanos. Não foram chamados, também não foram chamados muitos poderosos, nobres. Não, pelo contrário, Deus escolheu as coisas absurdas do mundo para envergonhar os sábios. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas insignificantes do mundo, as coisas desprezadas, para reduzir a nada as que são. Será que Deus tem mau gosto por ter escolhido as coisas absurdas, por ter escolhido as pessoas fracas, por ter escolhido as pessoas que não têm sangue azul, não têm poder? As Escrituras nos dizem
Palavra do Senhor a Samuel: não dê atenção, Samuel, à aparência e à altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê, olha apenas para a aparência, mas o Senhor para o coração. Por isso, queridos irmãos, Deus não escolheu uma princesa para trazer o Salvador ao mundo. Deus não escolheu o ventre de uma rainha para trazer o bendito Redentor ao mundo. Deus não escolheu uma aristocrata, uma filha de um nobre, das pessoas que compunham a nata da sociedade judaica. Não. Deus não escolheu a capital do Império Romano, Roma, para de lá escolher uma rainha, uma nobre. Ele também não escolheu nenhuma jovem de Jerusalém, a capital da Palestina, mas numa aldeia, num vilarejo insignificante, Deus escolheu uma jovem para que em seu ventre o milagre de Deus acontecesse. Sim, os meios que Deus escolhe, os critérios de Deus, distintos dos nossos critérios. No 6º mês da gravidez de Isabel, grávida já por 6 meses, porque aquela que era chamada estéril está de 6 meses, no 6º mês, o anjo Gabriel, já enviado a Zacarias para comunicar o recado de Deus, e à luz do livro de Daniel, o anjo Gabriel, por 2 vezes, é enviado a Daniel para interpretar a profecia, entregar o recado de Deus. Provavelmente Gabriel era um anjo, Miguel era o anjo de batalha, é o anjo da proteção, o anjo guerreiro, mas Gabriel, que declarou para Zacarias: sempre estou diante de Deus, era mensageiro de Deus, era portador da revelação, ele entregava os oráculos de Deus. Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, a desprezada Galileia, para uma cidade da Galileia desprezada, das mais insignificantes, um vilarejo, Nazaré, a uma virgem comprometida a casar-se com um homem chamado José. Esta palavra comprometida a casar-se também poderia ser traduzida como noiva, sendo que o noivado daquela época, a partir dos 12 anos, uma jovem poderia noivar, 1 ano depois, então, consumar o noivado. O noivado era uma cerimônia solene, na presença das testemunhas, e ele tinha um caráter extremamente significativo. E, por direito, ela se tornava esposa e ele marido, ainda não de fato, porque a consumação daquela união se dava provavelmente 1 ano depois, quando então a jovem ia morar com o seu marido. Mas o noivado era tão sério que só o divórcio é que realmente teria a capacidade de desfazer aquele compromisso. Os pais de Maria, diante das testemunhas, solenemente promete sua filha em casamento a José. E agora ela está comprometida, é de direito esposa, ainda não de fato. Tão sério era o noivado que só o divórcio poderia desfazê-lo em caso de denúncia grave. José, destaca Lucas, era da descendência de Davi. Maria era descendente de Davi. Àquela altura,
Quem estava no trono, Herodes, um usurpador, não era descendente de Davi, mas as profecias deixaram claro, palavra de Deus direta a Davi, que da descendência de Davi, Deus traria o Salvador do mundo. E aqui, Lucas faz questão de deixar claro que José era da descendência de Davi, e o nome dessa virgem era Maria. Maria era o nome daquela jovem. Quantos anos teria? 15, 17, 18, 13 anos? Não sabemos. Ela era uma virgem prometida em casamento com o carpinteiro da cidade. Os meios que Deus escolhe, as coisas que não são, as que não têm aos olhos dos homens valor, importância, relevância, mas aquele que enxerga o coração e não apenas a aparência, escolhe segundo o seu propósito. E o anjo Gabriel veio onde ela estava e disse: alegra-te. Aqui está um verbo que está no tempo presente dizendo: Maria, alegra-te e não pares de te alegrar. Alegra-te continuamente. Está no modo imperativo, é uma ordem. Alegra-te, Maria. E ele a descreve, agraciada. Também é um verbo que significa que ela fora favorecida por Deus. Vimos de manhã que a Vulgata, a tradução da Bíblia para o latim, feita por Jerônimo, traduziu Ave Maria, cheia de graça. E esta tradução gerou grandes equívocos e algumas doutrinas, como vimos hoje pela manhã, sobre Maria, colocando-a como corredentora, como mãe de Deus, como tendo nascido sem ter herdado o pecado original, a Imaculada Conceição, e também a Assunção de Maria. Ela não morreu, ela subiu aos céus. E ela participa não somente da realização da salvação, mas também da sua aplicação. Ela é corredentora, ela participa da redenção humana, é a doutrina católica devido a esta tradução. Mas o verbo traduzido por agraciada, literalmente é: você recebeu graça, você recebeu o favor. Maria não se tornara fonte de graça para ser outorgada e concedida a outras pessoas. Ela recebera a graça. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas que Deus concede graça, o seu favor, a sua bênção aos humildes. Portanto, alegra-te. E aqui nós aprendemos 3 lições. A primeira delas é: Deus revelou em Cristo Jesus toda a sua verdade. Jesus é a revelação máxima de Deus. Por essa razão, não precisa mais enviar anjos para levar a revelação, porque tudo quanto Deus tinha para revelar, Ele já revelou. Por isso, você não receberá visita de anjos, e quem alega ter recebido visita angelical, trazendo novas revelações, está defendendo uma heresia. O que algumas igrejas hoje fundamentam suas doutrinas em revelações trazidas por anjos a certas pessoas e a certas mulheres. E nós não embarcamos nessa canoa furada, porque uma vez que Deus permitiu que sua revelação fosse registrada sem erro, sem falhas, devido à inspiração dos seus autores, então tudo quanto Deus queria que soubéssemos hoje está revelado e registrado nas páginas das Escrituras Sagradas. Mas os anjos, eles são mensageiros de Deus. E quando seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa se dirigem a você
com a palavra de Deus, eles estão cumprindo o papel angelical na sua vida. Eles são mensageiros de Deus para você, porque a revelação angelical, dada por Deus originalmente, como a revelação de Gabriel a Maria, agora está registrada sem erro. A Bíblia é inspirada, é inerrante, é infalível e absolutamente suficiente. Lamentavelmente, existem esposas que não ouvem seus maridos, tem maridos que não ouvem suas esposas, existem ovelhas que não ouvem seus pastores. São os mensageiros de Deus para cada um de nós. Lamentavelmente, isso tem sido desconsiderado e desprezado. A segunda lição a ser aprendida é: quando Deus nos abençoa, quando Deus nos concede graça, a razão para nos alegrar é o fato de que Deus nos favoreceu. Ele nos concedeu sua graça, seja ela qual for. Toda a bênção de Deus é graça, é favor imerecido. Por isso, Deus também pode dizer: Jorge Max, alegra-te, agraciado, abençoado, favorecido. E eu sou, e você é, porque Deus em Cristo nos conduz em triunfo. E quem nele crê tem a vida eterna. Portanto, quando somos agraciados com esse favor extraordinário do perdão dos nossos pecados, nós podemos obedecer à ordem: alegra-te. A ordem do anjo para Maria foi: alegra-te, e a razão para não parares de te alegrar é porque você foi favorecida por Deus. E o anjo ainda lhe declara: o Senhor está contigo. O que o anjo revelará para Maria é elevado demais para ser entendido e compreendido. A grandeza da revelação deixaria Maria perturbada, como ela mesma ficou. Mas o conforto e o consolo é: o Senhor está contigo. Se você sabe que Deus está contigo, você vai em frente. Você é corajoso. A nossa covardia, a nossa insegurança dão lugar à coragem e à ousadia quando nós estamos assegurados de que Deus está conosco. Quando Deus nos vocaciona e nos chama para uma tarefa que está muito acima da nossa capacidade, e é um desafio ouvir que o Senhor está contigo, conforta o coração. Maria saberia em breve o que lhe aconteceria, mas saber que o Senhor estaria com ela para cumprir aquele nobre papel, aquele elevado papel, lhe traria encorajamento, lhe traria ânimo para aceitar a missão divinamente concedida. Portanto, o Senhor é contigo. E a Bíblia diz que ao ouvir essas palavras, Maria ficou muito perturbada. Quem não ficaria? Ela começou a pensar, a considerar, a raciocinar: que saudação seria essa? Agraciada, favorecida. Talvez ela pensasse: será que eu esqueci de um pedido que eu fiz a Deus? E Deus agora me agraciou, me favoreceu, me abençoou, respondeu à minha petição e eu não estou a lembrar? Será? Ela começou a pensar: que saudação, saudada de uma maneira tão exaltada, que saudação seria essa? Então o anjo lhe disse: não temas. Mais uma vez, encorajamento. O que Maria vai ouvir, meus irmãos, é sublime, é excelso. O que Maria ouvirá, nem todos teriam estrutura para se dar conta do que ela se dará conta agora. Por isso a palavra do Senhor é: não temas. É interessantíssimo quando Deus vocaciona líderes para cumprirem papéis dificílimos e desafiadores. Sempre a palavra é: Deus está contigo, eu sou contigo. Sempre a palavra é: não temas. Existem razões humanas para temer. O desafio é elevado, mas não temas.
o Senhor está contigo. Sabe por quê? Porque encontraste graça diante de Deus. Não foi Deus quem encontrou graça no coração de Maria. Foi Maria quem encontrou, quem achou, quem obteve graça, bênção, favor diante de Deus. Lá em Hebreus, nós somos exortados a entrar com confiança na sala do trono, para que alcancemos graça, para que recebamos misericórdia, de modo que sejamos socorridos em ocasião oportuna. Somos incentivados a confiar e nos apresentar para alcançar graça, receber a bênção, alcançar e obter o favor divino. E o que o anjo está dizendo quando ele diz agraciada é que você encontrou graça diante de Deus. Maria não se tornou uma fonte da graça para transmitir graça. Ela sim encontrou graça e foi favorecida por Deus. Por isso o anjo lhe diz: ficarás grávida, darás à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus. Jeová ou Yahvé é salvação, é o significado do nome Jesus. Até aí, uma jovem noiva, já casada de direito, ainda não de fato, até aí, Maria pôde ter percebido ou entendido que o seu casamento se consumaria e ela, junto com seu esposo, teria um filho. Mas quando o anjo prossegue dizendo, ele será grande, isso já havia sido dito pelo mesmo anjo Gabriel para Zacarias, a respeito de João Batista. Ele será grande, mega, ele será grande. Em segundo lugar, ele se chamará Filho do Altíssimo. Altíssimo é o nome no Antigo Testamento para descrever a transcendência de Deus, que o nosso Deus, ele é excelso, que ele está no topo, ele está no lugar mais elevado do universo. Transcendência significa que ele está acima, além, à parte, exaltado sobre toda a criação e toda a criatura. Altíssimo. Esse nome é encontrado nos lábios de Melquisedeque. Melquisedeque não era descendente de Abraão, Isaque e Jacó. Abraão o encontrou. E ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Deus já se revelara a ele. Encontramos esse nome nos lábios de Balaão, aquele profeta. Ele cita que o Deus Altíssimo com ele se revelou a ele. Encontramos esse nome também na boca de Nabucodonosor por 2 vezes, ao se referir ao Deus de Daniel, o Altíssimo. Deus se deu a conhecer a pagãos, a pessoas que não faziam parte do povo de Israel, como o Deus Altíssimo, exaltado. E ele será filho do Altíssimo. E aqui, meus irmãos, a conotação é de divindade. Quando Jesus declarou que Deus, meu Pai, trabalha até agora, não só queriam matá-lo por curar pessoas no sábado e, do ponto de vista deles, infringir e desrespeitar o sábado, também queriam matá-lo porque ele dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Eles entenderam que Jesus não estava dizendo que Deus era seu Pai, como todos poderiam dizer que Deus era o Pai de Israel, mas que ele era filho de Deus. E filho tem a mesma natureza do Pai.
Portanto, Jesus estava reivindicando divindade. E aqui o anjo está deixando claro para Maria ao dizer: ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Não no sentido comum, mas no sentido de divindade. O Senhor, Deus, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele é o Messias. Maria se dá conta de que a esperança de Israel, o Messias, aquele a quem Deus prometera a Davi, um sucessor, a quem Deus ungiria para reinar, o trono de Davi, ele será o Messias, tão aguardado, tão esperado, e eu posso imaginar Maria, meus irmãos, ouvindo que ela dará à luz a uma criança cujo nome será Jesus, mas ele será grande, chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará eternamente. Não será um reino temporário, não será um império passageiro. Esse reino sobre o qual ele reinará será eterno, é o próprio reino de Deus, prometido. Sobre a descendência de Jacó. Ora, quando nós estudamos as Escrituras, nós veremos que Deus prometeu a Abraão, renovou a promessa a Isaque e renovou a mesma promessa a Jacó, de que todas as famílias da terra seriam abençoadas através da tua descendência. Deus prometera que a descendência de Abraão, o pai da fé, e Paulo, escrevendo para os Gálatas, se despede dos cristãos das igrejas da Galácia, mencionando-os como Israel de Deus, a descendência de Jacó, portanto, a igreja, e seu reino não terá fim. Maria está entendendo que este menino, a qual ela dará à luz, terá um reino eterno. Eterno não é só o que não tem fim. Quando nós dizemos vida eterna, na nossa concepção é vida que nunca acabará, mas eterno não é só o que não tem fim, é o que também não tem começo. Portanto, só Deus é eterno. Deus nos criou mortais. Deus concede ao ser humano o dom da imortalidade, mas ele teve início, portanto o ser humano nunca foi eterno. Mas esse menino terá um reino eterno, porque ele sempre reinou. Nunca houve um momento quando ele não reinou. Ele é rei, o Senhor reina, trema a terra, tremam as nações, o reino dele é eterno. Nunca terá fim, porque também não teve começo. Maria está entendendo, está ouvindo, que não se tratará apenas de um homem. Ela está ouvindo uma palavra que está deixando claro que o ser que ela dará à luz é eterno, é divino. O que está sendo prometido é que a pessoa eterna do Filho de Deus, cuja natureza é divina, agora no seu ventre receberá a natureza humana. Por isso nós confessamos que Jesus, o eterno Filho de Deus, é uma pessoa com dupla natureza, a natureza divina e a natureza humana. O Deus homem, Emanuel, Deus conosco. A essência do cristianismo e a beleza do Natal não é a celebração do nascimento de uma criança, mas é, pelo poder de Deus, a geração da natureza humana para unir-se para todo sempre à natureza divina da pessoa de Jesus. E quando ele ressuscitou e subiu aos céus, essa natureza humana e divina não foram separadas. Portanto, ele continua sendo uma pessoa com dupla natureza. É por isso que nós o veremos
devido à ressurreição que ele experimentou e nós experimentaremos. Deus é Espírito. Ninguém jamais viu a Deus e ninguém verá a Deus o Pai. Mas nós veremos Jesus no novo céu e na nova terra, porque no ventre de Maria lhe foi acrescentado a natureza humana, natureza 100% humana, como a nossa, natureza 100% divina, como a de Deus o Pai, em uma só pessoa. A união das naturezas que não se confundem, que não se misturam, mas que também não se separam. O Deus homem, o que Maria está ouvindo, irmãos, é insuportável para um ser humano. Por isso, o anjo lhe disse: o Senhor está contigo. Não temas, alegra-te, você foi favorecida. No teu ventre, não é no ventre de uma rainha, de uma princesa, de uma nobre, de uma intelectual. É no teu ventre, Maria. É no teu ventre. E quando Maria, então, ouve esta palavra, a sua reação é: como isso poderá acontecer se não conheço na intimidade homem algum? Ela compreendeu que a geração de um ser divino em seu ventre não poderia ser produto da relação sexual com um homem. Não teria a participação de um homem. Ela percebeu a grandeza do que lhe fora revelada. Por isso ela pergunta: como? Como isso poderá acontecer se não conheço? A Bíblia usa o verbo conhecer para descrever as relações sexuais, porque do ponto de vista bíblico, relação sexual não é algo meramente genital, reduzido à mera genitalidade, empobrecido e banalizado, como hoje sexo significa. Não, é conhecer, é dentro de um contexto de um relacionamento. Não conheço na intimidade homem algum. Então o anjo lhe dá a resposta. Sabe como será, Maria? O Espírito Santo virá sobre ti. Essa é a resposta. Este ser, cujo reino será eterno, sobre a descendência de Jacó, cujo reino jamais terá fim, que será grande, que será mega, que será chamado Filho do Altíssimo, portanto divino. A resposta, Maria, é o Espírito Santo. Lá no primeiro capítulo de Gênesis, meus irmãos, nós encontramos em Gênesis 1, versículo 2, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito de Deus pairava. Os exegetas dizem que a palavra tem a ver, não é, com a mesma palavra para descrever a galinha chocando seus ovos com seu calor. Ele pairava, o Espírito da vida. Por isso Jesus disse: o Espírito é o que vivifica. O Espírito é o que dá vida. O Espírito Santo virá sobre ti. O poder do Altíssimo, do Deus Altíssimo, obra de Deus o Pai, obra de Deus o Espírito Santo, o poder do Altíssimo vai gerar o Filho do Altíssimo, te cobrirá com a sua sombra. E aqui nos faz lembrar da Shekinah, da nuvem que sempre simbolizou a teofania, uma manifestação de Deus que cobria, não é? O poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, como decorrência da visitação vivificadora do Espírito Santo, e pelo fato de que o poder do Deus Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, aquele que nascerá
e nas traduções antigas, o ente, o ser, por isso aquele que nascerá, pode ser traduzido literalmente como aquele que será gerado, será santo. Este ser que será gerado no teu ventre pelo Espírito Santo e pelo poder do Altíssimo, será santo. Santo é a palavra, meus irmãos, que descreve a natureza moral absoluta de Deus. A palavra santo, quando aplicada para Deus nas Escrituras, ela é sinônima de divindade. A palavra santo significa que Deus é absolutamente distinto da criação e da criatura. Ele está à parte, acima e além. Ele é transcendente, ele é santo, separado, absolutamente. A sua perfeição moral é absoluta. Ele é santo. Por isso, quando ele se ira, a sua ira é santa, a sua justiça é santa, a sua misericórdia é santa. Os anjos não cantaram, justo, justo, justo é o Senhor. Eles não cantaram, eles não proclamavam dia e noite, misericordioso, misericordioso, misericordioso. Mas eles cantavam, santo, 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 absoluto, divino, transcendente, eterno Deus, divindade. Por isso o ser que será gerado do teu ventre, por isso aquele que nascerá ou será gerado, será santo, divino, e será chamado Filho de Deus. Assim será chamado, porque ele é Filho de Deus. João tem uma palavra no Evangelho de João. João fez questão de consagrar uma palavra para descrever Jesus como filho. Todas as vezes que João fala de nós, seres humanos, como filhos, ele usa a palavra criancinha. Ele usa com absoluta exclusividade a palavra filho. Só Jesus é o Filho de Deus. Nós somos adotados. Nós somos as criancinhas de Deus. Só Jesus é o Filho de Deus. E ele foi quase apedrejado e morto, porque chamava Deus de Pai, fazendo-se Filho de Deus, tornando-se igual a Deus. Quem o ouvia entendia perfeitamente a sua reivindicação de divindade. Por isso, meus amados irmãos, nós adoramos a Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele é santo, Ele é divino, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Filho do Altíssimo, Ele é eternamente Rei. Seu reino nunca experimentará eclipse, ocaso, jamais. O seu reino é eterno, indestrutível e imbatível, o reino de Deus. O tema principal da pregação de Jesus é: arrependei-vos, crede no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo. A palavra próximo traduz uma palavra grega que literalmente significa ao alcance da mão. O que está ao alcance da minha mão está apenas a uma curta distância do tamanho do meu braço. É algo que eu posso colocar à mão, que eu posso apalpar. O reino de Deus está próximo. Ele chegou, você pode pôr a mão, ele está presente, porque o rei chegou. E porque o rei chegou, o reino chegou na pessoa do rei. E se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, é porque o reino de Deus está presente. É por isso que nós o adoramos. É por isso que nós não podemos imaginar que Maria seja corredentora. Maria é uma jovem, com certeza consagrada, espiritual, tinha vida e caráter de uma
jovem piedosa, ela foi favorecida por Deus, porque em seu ventre o milagre do poder do Deus Altíssimo, o milagre do poder do Espírito Santo vivificador, gerou a natureza humana do Redentor. Nós confessamos a pessoa única de Jesus Cristo e sua dupla e inseparável natureza. Sua natureza humana, 100% homem. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Quem tem que pagar pelo pecado é o homem, são os homens. A sua natureza humana o capacitou a ir à cruz e pagar pelos nossos pecados. Mas, em virtude da sua natureza divina, ele não conheceu o pecado, ele era santo, o seu sacrifício foi aceito, imaculado, sem mancha, sem pecado. Por isso, o seu sacrifício, o justo pelo injusto. Por isso, a eficácia do seu sacrifício. É por essa razão que não temos a quem recorrer, a quem buscar. É por isso que quando Jesus libera Pedro e aos apóstolos para debandarem também, Pedro diz: para quem iremos? Para quem? Se tu és o Filho do Altíssimo, o Filho de Deus, o Santo, grande, Rei eterno, divino, para quem iremos? Não temos para quem ir. O Natal celebra o milagre da geração da natureza humana, da pessoa eterna de Jesus Cristo no ventre de Maria. O Natal celebra a encarnação do eterno Filho de Deus. É por isso que nós não podemos jamais celebrar o Natal como o mundo celebra. Não diga que Natal é ceia, não diga que Natal é ceia em família, não diga que Natal é dar e receber presente. Natal não é nada disso. Natal é celebrar adorando o Filho de Deus, que veio buscar e salvar o que estava perdido, eu e você. Ele veio para morrer pelos nossos pecados e nos conduzir à presença de Deus. Eu quero lhe perguntar, quem é Jesus para você? Você crê que Jesus é grande, o eterno Rei, o Filho do Deus Altíssimo, o próprio Filho de Deus, Santo Divino, o Salvador do mundo, que veio buscar e salvar o que havia perdido? Se você ainda não crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, você não tem salvação. Ele veio para salvar e Ele convida a cada um de nós: arrependa-se e creia no Evangelho. Sem arrependimento não há perdão. Ele salva os arrependidos, os que rompem com a velha vida, rompem pelo poder de Deus, não com sua própria força, mas que reconhecem seus caminhos errados, se arrependem e tomam a decisão, pela graça, de segui-lo com fidelidade. Se você ainda não se converteu a Cristo, porque você ignorava quem Ele é, agora você, à luz das Escrituras, foi ensinado e instruído, você sabe quem Ele é. Portanto, nesta noite, arrependa-se, creia, aceite em seu coração Jesus como seu Salvador e Senhor. E se você se sente diante de um grande desafio para o qual Deus te chama, lembre-se, desafio maior enfrentou Maria, porque noiva, grávida, segundo a lei de Deuteronômio, deveria ser apedrejada, deveria ser punida com pena de morte, porque adulterou, tendo um filho de um homem que não era o seu marido. O desafio de Maria foi grande. Grande diante do seu marido, grande diante dos seus pais, grande diante dos seus familiares,
e de um vilarejo, onde todo mundo tomava conta da vida de todo mundo e nada passava despercebido. O desafio de Maria foi grande. Se você hoje é desafiado a amar, é desafiado a um ministério, é desafiado a fazer a vontade de Deus, e você acredita que não dá conta, lembre-se que Deus disse para Maria: você é favorecida, alegra-te, porque Deus te favoreceu chamando-te para cumprir um precioso papel. Será difícil, uma espada traspassará a tua alma, o que foi revelado a Maria. Tu vais sofrer, mas Deus está contigo. Então, nunca se acovarde, nunca diga não para os desafios de Deus na sua vida. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos, entregue o seu coração a Jesus.